começar a contar a história? Era uma vez? Era uma vez a cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1565, né, e poucas coisas restaram desse início. Né? A gente tem poucos lugares acessíveis, né, que a gente pode olhar e ver como era construído um determinado ponto, né, no século XVI, no século XVII. É evidente que isso também tem a ver com o próprio material, né, que era usado nessas construções. Mas antes da gente falar da história, né, da fundação da cidade, a gente tem que entender um pouquinho a geografia. Né? E a geografia é nossa parceira, né, nesse projeto. A região da Baía de Guanabara, né, o termo usado, né, pelos indígenas para falar do encontro, né, com o mar, é o seio do mar, rio, mar, né, são significados que você vai encontrar aí pela internet para falar da palavra Guanabara. Né? Essa região ela é uma região de uma topografia muito acidentada, com muitos morros, montanhas, né, em todo o território, né, da Bahia. Né? Isso faz com que, né, as áreas mais planas, as áreas de planície, sejam áreas de vales. Né? E como nós vivemos numa região de clima tropical, em que o clima chuvoso ele é muito intenso, né, entre outubro e março, né, você imagina que essas regiões de vale são regiões que recebem muita água nesse período. A própria cidade, né, de Niterói, o seu nome tem a ver com a água, né? As águas escondidas, por conta da quantidade de rios, da quantidade de riachos, frutos dessa topografia acidentada. Né? Então, você tem, né, em algumas áreas, como mais afastado, no final da Baía de Guanabara, a Baixada Fluminense, né, uma área, então, que tende a alagar com muita intensidade, justamente por ser uma região, né, com parte do relevo mais baixo do que o nível do mar, mas nessa área, né, mais próximo da entrada da Bahia, tem algumas áreas de alagadiças, alguns pântanos, nesse período, então, do século XVI, quando os portugueses chegam no território, né, isso era visível. Né? Então, geograficamente, a gente tem essa estrutura. Né? Grande parte do território, né, da Baía de Guanabara, né, era ocupado pela Mata Atlântica, e ele é justamente nessa região que os nativos eles vão ocupar. Né? A presença tupi, né, ela ocupa o território, né, mais ou menos desde do século X, né? E a região, né, onde hoje a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos ter dois grupos de nativos mais importantes. Os tupinambás, da Confederação dos Tamoios, né, ficavam, então, né, na região, né, onde hoje seria a Praia do Flamengo e parte da área central da cidade, uma região conhecida como Uruçu-Mirim, e havia os temiminós, que ficavam, né, sobretudo na ilha de Paranapuã, onde hoje é a Ilha do Governador. Esses dois grupos entravam em choque muitas vezes. Há uma disputa pelo território, há uma disputa pelos recursos naturais desse território. Então, né, a gente tem esse impasse ao longo, né, de vários anos.